Continuamos por aqui em Fã Esportes, continuamos falando de NFL, continuamos falando desse jogo aqui em São Paulo, a NFL no Brasil. E um jogo bem divertido de se acompanhar, esse jogo entre Eagles e Packers. A vitória do Philadelphia Eagles para abrir a temporada 34-29. O placar final na Neoquímica Arena e agora é livre de passe comigo, com o Davis, com o nosso time que está lá no estádio, para a gente continuar falando sobre esse jogo. Um jogo, como o Paulo estava falando, né, Davis? Não foi um jogo limpo. Não quer dizer que isso vai deixar o jogo ruim, porque foi um jogo muito divertido. Vai ser um jogo que até os quarterbacks, a gente estava conversando, os números não foram os mais brilhantes e ainda assim foi um jogo de mais de 60 pontos. E a gente viu muitas big plays, né, Renan? Mas assim, se essa temporada seguir o ritmo dos 2 primeiros jogos, vai ser uma loucura. Porque a gente viu ontem um jogo decidido na última bola e hoje um jogo incrível também, cara. Não podia ser um jogo melhor. Claro, fica essa preocupação no final com o Jordan Love, a gente não tem mais informações ainda, mas um jogo com muita alternância de liderança no placar, com alternância do momento da partida. E a gente viu, você falou muito bem agora, os quarterbacks não tiveram grandes números e não tiveram grandes performances, essa é a verdade. Mas as grandes jogadas, as jogadas explosivas apareceram, né? E aí a gente estava ouvindo a Anitta aqui enquanto entrava. Eu acho que hoje quem dançou Vai Malandra e botou para rebolar foi o Saquon Barkley. O Saquon Barkley foi demais, hein? O Saquon Barkley, na estreia pelo Philadelphia Eagles, 3 touchdowns. O primeiro jogador com 3 touchdowns na estreia. Desde o Terrell Owens. Pelos Eagles, desde o Terrell Owens em 2004, quando ele saiu dos Niners para os Eagles. E como é que será que está o coração do torcedor dos Giants hoje, hein? Não deve estar legal, né? Não deve estar legal, porque assim, o seu rival viajou, ganhou, e seu ex-ídolo, aquele que não conseguia produzir, porque você não dava boas condições, não dava uma boa linha ofensiva, um bom quarterback, vai lá e anota 3 touchdowns. Estamos vendo os melhores momentos. O começo do jogo, com todo mundo patinando, literalmente, escorregando. Faltou aquela trava, né? Aí no segundo quarto, o jogo começou a empolgar um pouquinho mais, as big plays começaram a aparecer. Foi um jogo de muitas faltas também, né, Renan? 17 faltas, tá? 17 faltas. E a gente tá vendo aí o Jaden Reed, que também fez um grande jogo pelo Green Bay Packers. Mas o que engrenou mesmo foi o segundo tempo, né? A partir do segundo tempo, a gente viu aí um jogo espetacular, né? Até o final, esse jogo estava aberto. Que é o que a gente gosta, é o que a NFL costuma entregar pra gente também, né? Os jogos ficam abertos até o final. Aí o Saquon Barkley com o touchdown. 6º jogo dele com pelo menos um touchdown correndo e um touchdown recebendo passe. Você lembra que o Kurt perguntou justamente isso pra ele, né? Na exclusiva que teve, sobre essa capacidade dele como recebedor e tudo mais. Como ele achava que poderia impactar e que ele poderia impactar em todas as fases do jogo. E foi o que aconteceu hoje. Nosso time lá no estádio está pronto também. Vamos colocá-los na conversa. Vamos lá com o Nardini, com o Paulo. Estamos com os melhores momentos na tela. E destacando esse jogo aí que fez o Saquon Barkley. Aí o segundo touchdown do Reed. Mas o Saquon Barkley, talvez a estrela do jogo pelo time dos Eagles. Paulo. Não, ele foi sensacional, né? A gente sabia que seria um encaixe bom em Filadélfia. Quer dizer, em Nova York, no ano passado, por exemplo, ele participou de 80% dos snaps, né? Era Saquon Barkley Futebol Clube lá em Nova York, um time que não tinha armas no perímetro, que não tinha uma boa linha ofensiva também. Aqui ele tem uma boa linha ofensiva, ele tem o A.J. Brown, ele tem o Devontae Smith, ele tem o Dallas Goedert, né? Então aí fica muito, muito mais fácil também. Ele tem o Jalen Hurts como uma ameaça também para correr com a bola. Então eu acho que ele pode ser... Ele teve 11 touchdowns terrestres 2 anos atrás, quando os Giants foram para os playoffs. O Daniel Jones até que jogou bem naquela temporada. Ele teve apenas 6 no ano passado. Eu acho que o Saquon Barkley pode anotar 15 touchdowns totais nessa temporada ou até mais. Porque ele recebendo passes também é uma incrível ameaça. Achei que o Kellen Moore fez um ótimo trabalho isolando o Barkley contra o linebacker. Ele ganha nessa marcação no mano a mano. E foi isso que a gente viu. 3 TDs
foi a diferença na vitória dos Eagles. É espetacular. TDs terrestres, TD de recepção também, que mostra um pouco da versatilidade, né? Nos 5 jogadores com mais de 5.000 jardas terrestres e mais de 2.000 jardas de recepção. Ou seja, tem essa versatilidade e, como o Paulo falou, era o encaixe perfeito. Ele tá, nesse momento, um cara de inquestionável qualidade que carregou os Giants nas costas por algum tempo, na temporada 2022, como citou o Paulo, mas que agora corre diante de uma linha ofensiva que ele nunca teve e de um quarterback melhor do que qualquer outro que ele já teve. Então, sem sombra de dúvida, tinha tudo para dar certo e a primeira amostragem é de que tá dando muito certo. Anthony Curti está com a gente também. Vamos escutar um pouquinho do que o Anthony Curti achou desse jogo, viu desse jogo, direto lá do estádio. Fala, Curti, tudo bem? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Renan. Boa noite, Davis, Paulo, Narda, Conca aqui do meu lado. Olha, não foi um grande jogo dos quarterbacks, né? Eu acho que principalmente o Jalen Hurts, eu acho que deixou devendo em algumas jogadas. Ele conseguiu manter o time em campo em algumas oportunidades correndo com a bola. Não é a mesma coisa, mas lembrou um pouco a situação de ontem do Lamar Jackson, né? Uma das interceptações, por exemplo, foram muito... Aliás, as 2 interceptações foram feias. O Jordan Love foi um pouco melhor, em alguns momentos afobado no pocket. O miolo da linha defensiva dos Eagles fez um grande trabalho nessa partida, isso tem que ser dito. Agora, a grande estrela do jogo, se os Packers tivessem vencido, a gente estaria falando bastante do Reed, né, que pode ser o wide receiver número 1 dos Packers nessa temporada, né? A gente teve essa discussão de quem vai ser o cara, o próprio Matt LaFleur, você se lembra, né, Conca, estava meio incomodado com essa pergunta, pode ser que seja o Reed. Agora, o Saquon Barkley foi o cara. E o que a gente imaginava que poderia acontecer, tendo mais elementos no ataque, como o Paulo falou, e como eu até perguntei para ele, aconteceu hoje. Mais de 5 jardas por carregada, mostrando seu trabalho como recebedor, mostrando que é um running back completo, e sendo um running back completo, num ataque completo, você tende a ser mais eficaz, né, Conca? E numa atmosfera, a gente falou disso antes do jogo, mas só para confirmar, né, aquilo que nós percebemos. Numa atmosfera, entre aspas, hostil para o Philadelphia Eagles. Sim. O Philadelphia Eagles ganhou o seu primeiro home game, mas jogou fora de casa hoje. Em muitos momentos, né? Pela primeira vez na minha vida, eu vi um jogo que na terceira descida dos 2 times tinha barulho. Uma coisa assim que eu nunca vi no futebol americano. E pela primeira vez em muito tempo, um jogo de torcida mista também aqui em São Paulo, né? Sim. Porque nos grandes clássicos isso não acontece. E então foi uma atmosfera muito maluca, no bom sentido da palavra. Teve evidências à capela, não, foi um grande momento. Eu não quero sair do jogo não, Renan, curte. Mas assim, as cheerleaders, que estavam bem aqui ao lado da onde eu fiquei, né? As cheerleaders do Philadelphia Eagles dançando raça negra, chiclete com banana e evidências. Foi maravilhoso! Evidências, elas demoraram um pouquinho para achar o ritmo, porque tava a capela. Mas aí os caras do banco dos Packers começaram a olhar e falaram, que é isso, cara? O que esses caras estão Sweet cantando? Caroline, né? Demais, assim, né? Cara, foi demais e o jogo foi muito bom, né? Isso é uma coisa que o Paulo falou algumas vezes nessa semana também, que tinha tudo para ser talvez o jogo da rodada. E a gente teve aí muitos pontos, alguns momentos de erros dos times, né? Os escorregões no início e tal, mas foi uma grande partida. Já é, na minha visão, um dos melhores jogos internacionais que a NFL teve aí, esses jogos que começaram em temporada regular lá atrás, em 2007, com Dolphins e Giants. E eu só queria repetir uma informação, o final foi um pouquinho confuso, porque mesmo a organização não sabia ao certo se os jogadores do Philadelphia Eagles viriam como vieram, né? A gente pôde conversar aqui com o Nicole Dean, mas só reforçar a informação de que além do Jordan Love, o Josh Myers também machucou. Então pode ser um grande prejuízo para o Packers. O ponto triste da partida, né? Até porque o Jordan Love terminou tão bem a temporada, né? Vamos torcer para que não haja nada grave, não temos nenhuma informação ainda sobre a extensão dessa lesão. E como qualquer estágio da NFL, a gente tem uma máquina de raio-x aqui na Neoquímica, importante mencionar isso, né? Toda a estrutura, quando a gente falou que fomos transportados para um estádio da NFL, para os Estados Unidos, também é verdade nisso. Tem uma máquina de raio-x aqui, então pode ser que já tenha sido feito algum tipo de exame. Vamos torcer pelo melhor, claro, né? Não deu nem tempo de tenda, né? Porque foi muito ali no final. Foi no final do jogo, exato. Isso aí. Voltamos com vocês aí, amigos. E antes do jogo a gente até brincou, tinha a tela, né? O amor machuca. E no fim das contas, não é que o jogo terminou com Love Hurts. Renan do Couto, você tá fazendo previsões, eu acho. Eu acho que é isso. E, infelizmente, né? Mas vamos esperar por notícias. Se não for no raio-x, vai ser numa ressonância, enfim. E os Packers viajando de volta já para jogarem no próximo domingo contra o Indianapolis Colts. O próximo jogo dos Eagles vai ser no Monday Night Football da semana 2 contra o Atlanta Falcons. Vamos falar com a Ari Aguiar também? Ari Aguiar,
para contar pra gente o que ele viu desse jogo lá na Neoquímica Arena. Fala, Ari! Um grande jogo, né? Um grande dia, uma grande história que terminou muito bem, né? Terminou com um grande jogo, né? A gente vai ficar esperando aí esse resultado desses exames aí do Jordan Love, mas independentemente de uma contusão ou não, o jogo foi muito bom e é o que a gente queria, né? Era o que a gente estava torcendo desde sempre, né? Primeiro, a gente estava torcendo para ter um jogo no Brasil. Depois, a gente queria que dois grandes times se enfrentassem no Brasil. E depois, a gente queria um grande jogo no Brasil. E a gente teve tudo isso, né? A gente teve jogo no Brasil, dois grandes times e um grande jogo, né? O jogo foi espetacular, eu achei o jogo ótimo, né? Eu acho que a torcida também gostou demais, os dois times tiveram as suas oportunidades. Claro que, como o Paulo falou, né? O primeiro jogo da temporada, erros acontecem, não tem como. Você está pegando o ritmo, você está jogando o seu primeiro jogo fora da onde você está mais acostumado a jogar. Eles tiveram dificuldades com o gramado, né? Mas independentemente de tudo isso, foi um grande jogo, né? Foi um grande jogo de futebol americano, né? E todo mundo que está aqui foi premiado com isso. Então, foi excelente. O Barkley deu um show à parte aqui hoje, né? A gente fez a pauta aí no nosso League durante a semana, né? Do efeito Christian McCaffrey que ele poderia ter, né? E foi exatamente isso, né? Ele teve o efeito Christian McCaffrey no ataque hoje, né? Com 2 touchdowns terrestres, um recebido, passou das 120 jardas. A última vez que eu tinha visto tinha 117, mas acho que ele deve ter feito alguma coisa depois disso. Deve ter passado as 120 jardas totais. Então, foi um grande jogo, um jogão aqui. A galera já deixou aqui a maior parte, né? O metrô tá lotado lá atrás, dá pra ver que tá muita gente indo embora de metrô. A galera deve também... O metrô vai ficar funcionando a noite inteira, né? Então, a galera vai ter essa facilidade de ir embora para casa aqui, quem optou pelo transporte público aqui para vir para a Arena Corinthians. Então, acho que foi um dia, assim, mágico, né? Um dia espetacular, um dia excelente. Talvez poderia ter sido melhor aí se a gente não tivesse essa preocupação do Jordan Love, que se for uma contusão séria pode acabar com a temporada do Green Bay Packers. Tomara que não, né? Mas que coisa também, né? Quando um quarterback precisa estender um pouquinho mais a jogada, precisa fazer a jogada, segurar um pouquinho mais essa bola, num jogo tão físico como a NFL, essas coisas, infelizmente, elas acontecem, né? Mas vamos esperar, torcer para que não tenha sido nada. E acho que o torcedor brasileiro, o torcedor que veio aqui pro estádio, sai daqui extremamente feliz, extremamente contente. Acabei de postar no meu Instagram, que eu vou dormir na minha casa hoje, eu vou dormir na minha cama, né? E eu vi um jogo de futebol americano e eu vou dormir na minha casa, né? A última vez que eu vi um jogo de futebol americano, eu dormi num hotel, né? Então hoje eu vou dormir na minha casa e isso é legal, isso é bacana. Isso é bem legal mesmo, né? A NFL veio até a gente. O Ari estava falando do Barkley, temos números do Barkley para conferir a atuação dele com esses 3 touchdowns na estreia pelo Philadelphia Eagles, para deixar todo mundo animado. Pro Saquon Barkley sentir um pouquinho do amor fraternal quando jogar no Monday Night Football da semana que vem, já sentindo ali o carinho da torcida. 100 jardas de scrimmage, 3 touchdowns em estreias na história da NFL. Kareem Hunt em 2017 pelo Chiefs, aí o Marshall Faulk, Anthony Allen, Billy Sims e Hugh Taylor, os que conseguiram um jogo como o que o Barkley teve hoje. Kareem Hunt, que teve uma temporada espetacular em 2017. Saquon Barkley é aquilo que a gente falou, né? Capacidade de produzir de mais que uma forma. E o Paulo destacou muito bem utilizado hoje, sabe? O touchdown dele, por exemplo, o touchdown aéreo, é um exemplo da boa utilização. A gente precisa ver o Saquon Barkley mais fora daquela caixinha que era no New York Giants. É um jogador muito bom para ficar preso atrás de uma linha ofensiva ruim, tendo que bater no jogador na linha defensiva para conseguir 2, 3 jardas. Temos Devonta Smith para ouvir? Devonta Smith, então, wide receiver do Philadelphia Eagles. Oh man, the atmosphere was amazing, man. You know, the fans, they were into it. It was real loud. I definitely wasn't expecting it, but I mean, I loved it. And what are your thoughts about the atmosphere with people maybe more for Packers, but you have a very good relation with all the people here? Oh yeah, definitely, man. You know, they're big fans over here. There's fans everywhere. So anytime we can come over here and play a place like this, you know, I'm all for it.
you're willing to come back here? For sure. Thank you. Tá aí o Devonta Smith, 7 recepções, 84 jardas no ataque do Philadelphia Eagles. São da atmosfera incrível, que não estava esperando, né, encontrar o clima que ele encontrou no jogo da NFL aqui em São Paulo. Saquon Barkley, esse destaque, vamos voltar lá para a cabine, vamos voltar com o Narda e com o Paulo Antunes. Essa coisa de ter sido um jogo limpo, queria ouvir de vocês todos, do Paulo, do Kurt, do Davis, nossos comentaristas estão aqui, sobre a atuação do Jalen Hurts. O Jalen Hurts, todos os problemas na temporada passada, na reta final, hoje ele ganha o jogo, mas... E a atuação, Paulo, o que você achou da atuação do Jalen Hurts? Eu achei uma atuação... Eu não quero falar ruim. Mas ele saiu no lucro, perto do mediana. Mas o que acontece? Eu sei que ele fez algumas boas jogadas também, até garantindo uma primeira descida na reta final, uma corrida que foi absolutamente chave, e ele faz boas jogadas muitas vezes em momentos cruciais. A gente viu isso também no ano passado. Mas um quarterback não pode cometer os turnovers que ele cometeu da forma que ele cometeu, né? Teve uma interceptação, a primeira interceptação foi uma leitura muito ruim, que ele telegrafou um passe, né? Xavier McKinney foi lá e conseguiu a interceptação e o jogador estava muito bem marcado. E aí a segunda interceptação dele foi quando ele se deslocou para o lado direito e lançou contra o movimento do corpo um balãozinho na endzone no meio do campo. Então, assim, são coisas que você não pode fazer, né? Então foram alguns erros bem infantis aí do Jalen Hurts. Ele é um ótimo quarterback, ele faz jogadas importantes, ele teve algumas jogadas vencedoras hoje. Eu acho que a gente tem que falar isso, mas a gente espera um nível um pouquinho mais elevado. Mas eu te falo uma coisa, no ano passado ele teve 15 interceptações também, e o Philadelphia Eagles foi um dos piores times da NFL em termos de saldo de turnovers. Isso acabou não custando tão caro, sim, na segunda metade da temporada. Mas o time venceu 11 jogos e perdeu apenas 6. E hoje os Packers venceram a batalha dos turnovers por 3-1 e perderam o jogo. Tá? Então a gente tem que tirar o chapéu para a defesa dos Eagles, que teve algumas gafes da defesa de um modo geral, hoje erros, eu sei. Mas na red zone, defendendo a sua end zone no próprio território, eu achei que a Philadelphia fez boas jogadas na defesa, e eu acho que isso daí fez uma grande diferença na partida. No fim ele lançou 2 interceptações e acabou ficando no lucro, porque poderiam ter sido mais. Alguns jogadores de Green Bay chegaram a tocar na bola, mais oportunidades, e por pouco não foram mais interceptações para cima do Jalen Hurts hoje. E trazendo aqui o Davis para a conversa, a segunda interceptação até foi numa sequência, né, Davis? Que ele fez um read errado. Na jogada seguinte, foi aquele passe para o lado esquerdo que ele quase foi interceptado e podia ter sido uma pick six. E aí a terceira jogada foi a interceptação na endzone. Exatamente. E ele demorou a ter uma corrida produtiva hoje, porque ele fez várias leituras equivocadas no read option, tá? Ele tomou decisões ruins em ficar com a bola. E assim, os Packers hoje vão com o pé para casa dolorido dos tiros que deram na red zone, né? Os Packers foram 4 vezes à red zone, anotaram apenas um touchdown, 2 vezes após turnovers. E saíram com 6 pontos. Você vai perder jogos na NFL desse jeito. Agora, voltando ao Hurts, ele não pode, numa 3ª para 15, de dentro da sua end zone, forçar aquela bola. Ele tem que ter um pouco mais de QI de jogo, um pouco mais de controle situacional de tudo que está acontecendo ali, tá? Então, assim, escapou barato hoje o Jalen Hurts, sim. E Kurt, é um coordenador ofensivo... Fala, Conca. Não, eu ia exatamente colocar aqui uma questão pro Kurt. E acho que a gente estava combinando aqui sobre o novo coordenador ofensivo. Uma declaração do Sirianni no training camp chamou a atenção, que ele falou que ele gostaria de implementar um sistema quase que como um CEO de uma empresa. Sim. Quando perguntaram de por que ele trabalhou pouco no campo. E aí ele usou essa comparação de uma empresa, de um CEO, que é um cara que supervisiona e que tem ali os seus diretos, quase que como quem diz, né? Quem vai trabalhar essa parte ali no campo, quem vai estar em comunicação com o Jalen Hurts é o Kellen Moore. Se de alguma maneira ter uma nova pessoa ali no ouvido, se essas mudanças podem justificar, ou é uma passada de pano monstra minha aqui, a atuação do Hurts. Presta isso aqui pra mim. Vai passar o pano, né? Tá bom.
Eu tô tentando ver um aspecto positivo. Porque assim, o Davis bem destacou, um quarterback não pode fazer o que ele fez na primeira interceptação, pressionado de dentro da endzone, soltar uma bola no meio do campo como ele soltou. A outra interceptação é ainda mais grave porque não foi um passe que ele antecipa, ele telegrafa o passe, o Paulo bem usou essa expressão. O A.J. Brown estava aberto, ele demora a soltar a bola, quando ele solta, a defesa dos Packers já chegou. E o Renan bem destacou também, quase teve uma terceira interceptação que poderia ter sido uma pick six, e se tivesse sido uma pick six, talvez os Packers tivessem vencido essa partida. O fator crucial, claro, foi o fato de que Green Bay não aproveitou essas oportunidades, especialmente no início do jogo. Agora, ao longo de toda a semana, a gente destacou, Conca e pessoal do estúdio, na cabine, que o Hurts precisava ler melhor o jogo no pós-snap. E outra coisa que eu reparei, não sei se vocês repararam, a linha ofensiva dos Eagles apontando várias vezes. Então, Quem aposentou? Que era o papel do Jason Kelce. Exatamente. Essa leitura era muito feita por ele pré-snap, né? Exatamente. É uma responsabilidade a mais que o Jalen Hurts tem nesta temporada, também de alinhar ali a proteção ao passe. Então, eu não estou dizendo que é causa perdida, não é isso, pelo amor de Deus, a semana 1 só. Só que pode ser que tenha as famosas dores de crescimento nesse aspecto, porque agora o Jalen Hurts tem mais responsabilidade. Diga, Ari! Não, só para deixar assim, eu falo isso de vez em quando no League, talvez eu seja sagitariano demais para querer ver o copo sempre meio cheio, mas foram duas interceptações, um fumble recuperado, mesmo assim o time dele venceu, né? Venceu fazendo 34 pontos, ou melhor, vou colocar de outra forma, venceu tomando 29 pontos. É difícil você ganhar na NFL quando você toma 29 pontos, né? Então, apesar dessa atuação ruim, a gente já destacou o Barkley com os 3 touchdowns que ele teve e foi um grande jogo dele, mas o Philadelphia Eagles venceu, né? Então talvez possa ver esse copo meio cheio, com uma atuação ruim, como a gente está vendo na tela. A pior atuação em turnovers do Jalen Hurts na vida, Philadelphia ainda assim saiu daqui com uma vitória, né? Então pode ser que seja um bom sinal para esse time, né? Com uma melhora do Jalen Hurts, ler melhor o jogo, cuidar melhor da bola, usar as armas que tem, pode ser que seja mais fácil até vencer. Não, sem dúvida. Mas aí, assim, tem outro elemento... Posso? Não, o Davis está querendo falar aqui também, mas só pegando aí do que ele está falando, mas aí também, se a gente lembrar da temporada passada... Isso aí. Perfeito. Boa parte da temporada foi, os Eagles estão ganhando jogos. Os 10 primeiros jogos, os Eagles estão ganhando, mas todo mundo estava vendo que aquele ataque em algum momento ele ia desandar. E foi o que aconteceu, tá? É óbvio que os Eagles têm todos os méritos da vitória. Vencer independente e como é importante botar um W lá, né? Colocar uma vitória, um win. Mas a gente precisa fazer as devidas ressalvas, tá? Os Packers perderam, os Eagles ganharam, mas não foi um mar de rosas, principalmente pro Jalen Hurts. Quer arrematar aí, Curte? O que eu ia destacar é que o A.J. Brown também teve uma grande partida. E se você tem um jogo ruim de seu quarterback, mas big plays aparecem muito por mérito das jardas após a recepção dos seus recebedores, o Devonta Smith também fez um bom jogo. E um Saquon Barkley com mais de 5 jardas por carregada. E foi um fator muito importante que os Eagles dinamitaram o cronômetro no final do jogo. Claro, o Love machucou, né? Mas, de qualquer forma, Green Bay, mesmo já com tinha o Love... poucos segundos. Exatamente, né? 5 segundos. Então, eu acho que o jogo terrestre aqui com o Saquon Barkley foi o principal, mas também tem que destacar o A.J. Brown aqui nessa partida, que foi levemente vaiado quando entrou, quando mas apareceu no foi telão. muito aplaudido naquela big play que teve, né? Então, quando você tem esses dois elementos e principalmente seu adversário não consegue capitalizar nos turnovers, eu sempre falo, vencer a batalha dos turnovers é bom, mas você tem que fazer alguma coisa com a bola. Porque se você não fizer nada com a bola, aí não adianta, ganha quem faz mais ponto, né? Principalmente. Posse não ganha, né? Conseguiram fazer isso. Exato. Só uma atualização, a gente estava aqui, a gente tá assim, né, aquela coisa, nós estamos aqui conversando, mas às vezes tira o fone para ouvir alguma coisa, a gente tem companheiros também da ESPN Doméstica aqui, e a pergunta que todo mundo quer saber, né, Jordan Love, e aí como é que... A princípio nada divulgado e pelo jeito nada vai sair hoje daqui, há até um cuidado de... A resposta foi, nada será dito agora porque é só especulação. Qualquer coisa que a gente fale agora sobre a lesão é especulação, mas a gente tá aqui olhando para a galera que foi ali no vestiário para ver se traz algum update nesse sentido. E torcendo, né? Torcendo para que não tenha sido nada de mais grave com o Jordan Love. Vamos fazer uma pausa? Primeiro intervalo aqui do Ligue de Passe. Daqui a pouco a gente continua falando mais sobre esse jogo histórico da NFL aqui em São Paulo, a primeira partida da NFL na América do Sul, a primeira partida da NFL no Brasil. Ligue de Passe continua já.
A transmissão da NFL é um oferecimento. XP, eleita 6 vezes a melhor assessoria de investimentos. Abra a sua conta. Perdigão na Brasa, patrocinadora oficial do churrasco e da NFL no Brasil. Ford, a experiência é o que nos faz mais fortes. Hoje em dia tem tanto guru falando de investimento que parece impossível decidir onde investir. Mas há mais de 20 anos foi a XP quem trouxe especialistas de verdade para cuidar dos seus objetivos. Isso é só o começo. Somos a maior e melhor assessoria do país. Se reputação e confiança são fatores importantes para você, na hora de investir, fale com a Ana Clara, Edinar, André, Bárbara. Descubra o fator que só a melhor assessoria de investimentos pode oferecer para você. Onde se estuda uma forma de cortar água. Onde se aprende um idioma que nenhum outro país fala. Onde se criam novas leis de física. A medir sem esquadro. A confiar em uma pedra. Onde? Nas tentativas. A experiência é o que nos faz mais fortes. Começa mais um jogaço da NFL com Perdigão na Brasa. Prepara o coração aí. E essa linguicinha? Não deixa ela cair não, senão é fumble. É churrasco com Perdigão, é touchdown! Perdigão na Brasa, patrocinadora oficial do churrasco e da NFL no Brasil. Eu tô reunindo um coven. Vamos atravessar o caminho. O caminho é uma sentença de morte. O último que chegar é uma pessoa legal. A glória é o final. Desafiem as leis da física. Toda lei tem sua exceção. Olha a recepção que me faz, Mike. Acreditem nas reviravoltas. Em 100 jardas, tudo pode acontecer. E ele é bom demais. Combinem inteligência e força para derrubar todas as barreiras. Porque o domingo foi feito para gritarmos. NFL, 2 da tarde, os Patriots encaram os Bengals e os Jaguars vão para cima dos Dolphins. Assista ao vivo na ESPN. A competição de seleções europeias que já conquistou o mundo todo. A Liga das Nações é única e a gente pode provar. Todo mundo junto e misturado ali, né? Clássicos mundiais em jogos de ida e volta. Mata-mata, rebaixamento, craques consagrados e promessas de uma nova geração em busca de um título para o seu país. Segunda, Israel e Itália se enfrentam. E para fechar, Noruega e Áustria ao vivo. Assista o UEFA Nations League na ESPN. Gerações, um bonito jogo de tênis. O nosso esporte é levar até você o que acontece em todos os outros. O melhor do mundo do esporte num só lugar. Sport Center, na ESPN. Ligue de passe. Ligue de passe de volta aqui na tela da ESPN, também do Disney Plus. A gente continua no clima desse jogo histórico da NFL em São Paulo. A vitória dos Eagles sobre os Packers, abrindo a temporada 2024 dessas duas equipes, diante de 47.236 seres humanos na Neoquímica Arena. A gente, hein? Que mar de gente, hein? Que loucura. E até perto de outros jogos internacionais, um público menor, porque era um estádio menor, mas assim, a procura, o jeito que os ingressos acabaram logo, o envolvimento do público, isso daí deu um clima bem legal pro jogo. Né? Ah, com certeza, né? 2 horas os ingressos estavam esgotados e com certeza se tivéssemos 70 mil lugares estariam esgotados também. Teve até na conversa, né, com a NFL, uma das coisas que foi dita pro Roger Goodell aqui pelo pessoal de São Paulo foi: se tiver um estádio de 300 mil pessoas, vende 300 mil ingressos em São Paulo. Vendeu o que tinha para vender lá na Neoquímica Arena. Para onde vamos de novo? Com o Fernando Nardini, com Paulo Antunes. Fala, Narda. Renando, o Green Bay Packers sai daqui machucado, e machucado de verdade, literalmente no caso do Jordan Love, e sai machucado pela derrota também. Traz para essa temporada, Paulo, um novo treinador de defesa, um novo coordenador defensivo, uma secundária que a gente voltou a ver tendo bons momentos durante o jogo. Essa é a parte animadora,
E do outro lado da bola, no ataque, um Josh Jacobs, que no primeiro tempo foi um pouco mais tímido, mas que no segundo encontrou um pouco mais do seu ritmo, aquele Josh Jacobs que a gente viu no Las Vegas Raiders em vários momentos nos últimos 5 anos. Eu acho que assim, não dá pra falar muita coisa sobre essa mudança aí de coordenador, porque assim, sim, foram forçados alguns turnovers, mas a gente não viu nada assim de uma mudança drástica nessa defesa do Green Bay Packers. A gente tem que esperar um pouquinho para poder realmente avaliar. Mas eu gostei do Josh Jacobs aí no segundo tempo. Ele teve um fumble aí que ele precisa proteger melhor a bola, a gente sabe disso. Mas a gente viu o Josh Jacobs brilhando 2 anos atrás e ele vai ter que carregar o piano para esse time do Green Bay Packers nessa temporada, especialmente com a lesão aí do A.J. Dillon. E eu achei que ele, em alguns momentos, teve jogadas explosivas, teve uma corrida de 32 jardas, então eu acho que o Josh Jacobs vai ser um bom running back para a equipe do Green Bay Packers. Mas eu tô preocupado com a lesão do Jordan Love, e eu não gostei do jeito que ele saiu de campo, porque quando você rompe o ligamento cruzado, mesmo assim, você consegue andar. Tá? E eu tava olhando o joelho dele e a perna dele, com cada passo, tava meio que hiperestendendo para trás. Isso daí foi uma coisa estranha. Então você perde estabilidade no joelho quando você rompe o ligamento cruzado anterior. Não é bom sinal. Espero estar totalmente errado, né? Mas é um tremendo balde de água fria, né? Pro torcedor do Green Bay Packers. Vamos rezar para que nada tenha acontecido, mas eu sinceramente não apostaria nisso. Aqui a imagem dele saindo do campo seria um enorme impacto, né? Restavam 5 segundos para acabar o jogo. Isso é o que dói mais. E um outro aspecto que tem que ser dito aqui sobre o Green Bay Packers é a estreia de um novo kicker, que acabou errando um dos chutes, mas que fez um papel ok nesse primeiro jogo. O chute custou caro, né? Custou, no fim das contas custou. Ele errou um field goal de 43 jardas, então não foi um bom jogo, né? Assim, o kicker na NFL... Tá exigente, hein, Jó? O kicker na NFL, ele é obrigado a acertar chutes abaixo de 45 jardas. E chutes de 27, 30, 32 jardas, deu certo, viu? É o automático. Até eu vou lá, é certo, tá? A bola não vai subir tanto, né? São chutes mais fáceis, tá? Então, vamos ver se Green Bay tem consistência na posição de kicker, mas eu não fiquei muito impressionado com o calouro, não. Vai ter algum problema em algum momento da temporada, aparentemente aqui. A torcida que estava preocupada e ficou com tanto tempo cornetando o Crosby, não parece ter agora um porto seguro quando precisa chutar a bola. Pelo menos é a impressão inicial. Ele era bom, o Crosby. Carlson no ano passado foi um pouquinho inconsistente, né? Não, exato. É isso, Renato. Lembra do que disse o Cairo antes do jogo, Fê? Né, que ele tinha conversado com o Jake Elliott antes do jogo, que ele sabia da experiência do Elliott e tudo mais, e ele estava preocupado com o kicker do Green Bay ser calouro, tá vendo? Nosso Cairo Santos sabe das coisas. Exatamente. E ainda teve o componente teve a questão do campo também, né? E para um cara mais experiente como o Elliott, bagunça menos a cabeça do que para um cara que está estreando. Não sei o que estava passando pela cabeça dele, né? Eu entendo que o campo estava um pouquinho escorregadio hoje. Eu vi até, acho que foi o Elliott que escorregou num chute, acho que ele acertou, foi o Elliott, né? Então talvez ele não tivesse com tanta confiança aí no gramado, né, de plantar com firmeza, mas eu sinceramente acho que não foi o motivo pelo qual ele errou lá o field goal de 43 jardas, que acabou tendo um impacto aí na partida. Falamos bastante do jogo do Jalen Hurts e o jogo do Jordan Love. Também não foi um bom jogo, não. Antes da lesão, né? A lesão já foi faltando 5 segundos. Não foi um bom jogo, um pouco apressado. O miolo da linha ofensiva não fez um bom trabalho. Mas o Jordan Love também mostrou afobação em alguns momentos. Conseguiu algumas big plays, ele tem um toque na bola muito bonito. Né? A gente viu nessas jogadas com o Jaden Reed algumas big plays. Mas em alguns momentos acabou também perdendo algumas leituras por estar muito apressado, sentiu um pouquinho essa pressão e deixou essa pressão entrar na sua cabeça. Isso faz com que o relógio do quarterback fique acelerado. Quando o relógio do quarterback fica acelerado, você perde a sincronia com seus recebedores. Para mim, aconteceu um pouco disso nessa partida. E quero ouvir o Kurt também, e jogando lá para o campo, a questão do gramado também, né, com o Jordan Love, no começo do jogo, principalmente, deu algumas escorregadas, até não estava 100% confortável no gramado aqui em São Paulo. Sim, e até eu trouxe uma comparação
trazida com as minhas fontes corintianas, de que jogos do Corinthians aqui, que os adversários normalmente sofrem com o tipo do gramado, que sempre é molhado antes do jogo. E ontem à noite choveu bastante. E que eles acabam escorregando. E aí me contou essa fonte corintiana, que vem muito aqui, a Neoquímica Arena, ele falou o seguinte, inclusive o Corinthians andou contratando de baseada aí, esses jogadores novos que chegaram estão sofrendo muito porque eles ainda estão se adaptando. Então eu até achei que isso poderia ter sido uma vantagem, porque o Eagles treinou ontem aqui. Ao contrário do Green Bay Packers. E a gente viu os Packers sofrendo talvez um pouco mais. E a grama foi foi cortada também, né? A NFL pediu para baixar um pouco a grama, né? E aí no meio do jogo mesmo, do primeiro tempo, começaram a entrar novas chuteiras e a parafusadeira para colocar as travas mais altas aqui no campo. Exato, e vale lembrar que em Wembley, quando começou a ter jogos internacionais, o gramado era terrível para o futebol americano. Isso foi melhorando, então... Pode ser que tenha sido uma questão, mas se a gente tiver mais jogos no Brasil em breve, eu acho que não será problema. Tá? Agora uma questão que você mesmo trouxe para... Diga. O LeBron James falou dessa história do gramado aí no Twitter dele. A sorte dele é que não tem Twitter no Brasil, viu? Porque senão ele ia ser cancelado e ia receber imagens de um ex-jogador do Corinthians, eu acho. Ele ia ver o Vampeta. Aliás... não! Eu no eufemismo, meu marido. Ele ia receber o Vampeta. Aliás, essa questão de não poder twittar foi uma coisa que acabou se tornando um pouco de... acabou se tornando notícia também para os jornalistas que estão muito acostumados com isso. Sobre o Love, só rapidinho, eu até mandei uma mensagem pro Davis durante o jogo sobre essa questão do relógio dele e que ele estava me parecendo afobado. Quando o Josh Jacobs começou a correr um pouquinho melhor com a bola, a defesa dos Eagles acabou tendo que conter um pouco mais isso, aí ele estava um pouco mais confortável, né? E também tem a ferrugem de início de temporada, né? Tudo da semana 1, semana 2, a gente tem que levar uma graminha de sal em cima, né? Tomar cuidado. Às vezes tem indícios que mostram o que vai acontecer. O exemplo que eu uso é Seattle Seahawks e Denver Broncos há 2 anos, né? Que o Geno Smith, sim, teve uma grande temporada, para os padrões dele. Sim. E o Russell Wilson começou uma derrocada que ainda está em curso, inclusive. E o que vocês falaram há pouco, de mesmo naquele momento inicial do Philadelphia Eagles o ano passado, era uma coisa que não era, entre aspas, tão verdadeira. Que a gente olhava meio desconfiado, assim, mas estão jogando bem mesmo. Agora, só uma questão do gramado, um assunto até que a gente estava conversando aqui fora do ar. Eu estou tomando muito cuidado para a gente não entrar no campo da especulação. Sim. Mas aparentemente a lesão do Jordan Love ela não tem nada a ver com o gramado. Foi uma jogada, um acidente de trabalho, vamos dizer assim. Exato. Né? É só uma coisa que é bom a gente pontuar, porque se isso virar tema, né, para os próximos dias... Não... E diga-se que o do Aaron Rodgers foi muito mais uma questão da grama artificial do MetLife Stadium, que já vitimou muitos jogadores, diga-se, né? Do que nessa questão, pelo menos acho que isso não vai ser pauta, né? Teve escorregão, etc, mas a lesão, a gente não sabe a extensão dela, eu não acredito que tenha sido gramado, não. Cara, esse negócio que o Conca falou, eu tinha pensado, né, do X tá proibido, os gringos vindo pra cá. É que o Adam Schefter não vem, imagina só o Adam Schefter vir pra cá pra esse jogo. Ele vai embora. Não tem como. Os jornalistas americanos estavam mandando SMS para as esposas tweetarem por eles, para eles. Aí. Essa foi a tática utilizada aí e, enfim, é o jeito. Você ia falar, Ari? Não, só ia falar que a impressão que deu do Jordan Love foi que não teve nada de gramado, né? Não. Ele segurou a bola tempo demais e quando o quarterback segura a bola tempo demais na NFL, ele corre muito mais risco se ele soltar a bola logo, né? Então ele precisava ficou um jogador porque o jogo estava acabando, né? Ficou um jogador preso na parte inferior ali da perna dele, né? Então ele estava sofrendo um contato em cima e tinha um jogador na perna dele ali. Ali parece que o corpo dele gira em cima do joelho, fica preso e aí... Eu tô com o Paulo nessa, tá? Não sou médico, espero estar errado, espero de verdade, mas o fato de não termos notícias, ninguém vir dar uma tranquilizada e o jeito que ele saiu caminhando não é um bom sinal, não. Vamos fazer mais uma pausa, mais intervalo aqui no nosso Ligue de Passe. Quem tá falando? Desculpa, é o Curti. Não, Curti. Não, eu só ia falar que geralmente tem aquela frase no news, good news, mas nesse caso é o contrário. É o contrário. E a frase do Matt LaFleur agora há pouco foi o que aconteceu com o Jordan Love? I don't know. Eu não sei. Vamos esperar, possivelmente só depois da viagem de volta para os Estados Unidos, uma notícia aí mais precisa sobre o status do Jordan Love.
Mais um intervalo, Liga de Passe volta já para continuar falando desse jogo histórico da NFL aqui no Brasil. Budweiser, a cerveja oficial dos fãs da NFL. Beba com moderação. O maior evento de fãs da Disney chegou ao Brasil em São Paulo. E você já pode garantir o seu ingresso. Prepare-se para viver uma experiência inesquecível, com atrações interativas, produtos exclusivos, painéis cheios de novidades e muito mais. De 8 a 10 de novembro, o Transamérica Expo Center em São Paulo vai receber as histórias e personagens que a gente mais ama. Saiba mais em d23brasil.com. D23 Brasil, uma experiência Disney. Ei, você, que tem umas ideias na cabeça pro seu negócio, o Sebrae tem um recado. Ei, ei, estamos aí pro que der e vier. Ei, ei, estamos aí pro que der e vier. Estamos aí pelo site, pelo app, pelo zap, pelo 0800 e estamos aí também pessoalmente. Sempre que quiser trocar umas ideias sobre o seu negócio, conte com a gente. Precisou? Estamos aí pro que der e vier. Sebrae. Batata crocante, sequinha e deliciosa é bem Brasil. E sabe o que mais é bem Brasil? Almoçar só o petisco. Coleção de amostra grátis é bem Brasil. Atender o chamado da Air Fryer é bem Brasil. Criar um incidente culinário com a Itália, bem Brasil. Ter qualidade da fazenda até você, ser a preferida dos brasileiros e ter uma linha completinha de produtos, isso é bem Brasil. Vai de bem Brasil que vai bem. Esta é uma das máquinas mais velozes que existem, com velocidade de resposta 50% mais rápida. E o melhor, você pode ter essa tecnologia na sua sala. Nova Fast Smart TV Philco. Borda infinita, som e imagem de cinema. Quantum LED inteligência artificial. O melhor do streaming. E ultra fina. Tem coisas que só a Philco faz pra você. Queria mais treino, mais horas. E sobe rápido demais. Um desconhecido a ser campeão de Roland Garros. Quer ser número 1 do mundo? Ele falou, eu quero. Guga por Kirten. Estreia dia 7 de setembro na ESPN. E dia 10, todos os episódios disponíveis no Disney Plus. Começou, coloca na ponta de um drive pra África do Sul. Aí, ó, no dropzinho, lá pra dentro, drive! A competição de seleções europeias que já conquistou o mundo todo. A Liga das Nações é única e a gente pode provar. Todo mundo junto e misturado ali, né? Clássicos mundiais em jogos de ida e volta. Mata-mata, rebaixamento, craques consagrados e promessas da nova geração em busca de um título para o seu país. Predestinado! Não desiste nunca! Domingo, Croácia e Polônia. Ao vivo. Assista esta partida no Disney Plus Premium. E 38, estamos aqui ao vivo depois do jogo da NFL em São Paulo. Esse é o Liga de Passe, vitória dos Eagles sobre os Packers. O início de uma nova temporada que você acompanha aqui nos canais ESPN, na casa da NFL no Brasil. No domingo, mais 5 jogos. Na segunda-feira ainda tem o Monday Night Football com Jets e San Francisco 49ers. O caminho para o Super Bowl 59, que vem aí no dia 9 de fevereiro de 2025, lá em New Orleans. Mais uma temporada começando. Do melhor jeito possível. E domingo estaremos por aqui de novo. Mas vamos continuar com o nosso time lá no estádio do Corinthians, lá na Neoquímica Arena, para saber um pouquinho mais do evento em si, né, Fernando Nadini? De tudo que rolou por aí, a preparação, a estrutura, o público, enfim, impressões gerais aí desse jogo histórico da NFL no Brasil. Renando, da minha parte, eu achei simplesmente espetacular. Achei que o público curtiu, que o pessoal chegou aqui e chegou bem antes, que adorou estar aqui, adorou o evento que viu. Foi muito bonito ver esse estádio completamente lotado, colorido, com camisas de diversos times.
todo mundo, obviamente, num clima de paz, curtindo o jogo. Então eu achei tudo extremamente positivo, assim. Eu só não achei legal, que me perdoem os fãs da Anitta, que ela não cantou nenhuma música em português. Eu não gostei disso. E Evidências foi a melhor coisa que aconteceu nesse estádio hoje? Sinceramente, porque eu acho que... Eu entendo que ela tá cantando pro mundo, que ela tá cantando pros Estados Unidos, que é importante. Mas a gente tá no Brasil, já é o primeiro jogo da história do Brasil. Uma música. Mas, Paulo, sabe qual é a ironia? Não passou na transmissão dos Estados Unidos o show. Não passou na Peacock. Não passou. Não. Aí que tá. Não passou. Então, eu fiquei muito desapontado porque eu gosto da Anitta. Eu acho que ela faz um trabalho sensacional de marketing também. Eu tenho certeza que tem uma galera aqui no Brasil que estava esperando ela realmente mostrar para o mundo a voz dela em português. Né? E eu tava esperando um show em português, né? Que não seria tão legal uma música. Porque a gente vai para os Super Bowls e não existe isso. Não, ainda mais que era só pra cá. Agora sabendo desse detalhe que não passou lá. Então assim, eu queria ouvir as músicas brasileiras, né? E a gente escutou isso. Achei que a nossa DJ foi um espetáculo, né? Com o estádio todo cantando Evidências, né? Então, eu gosto quando o brasileiro mostra que é brasileiro pro mundo. Exato. Né? Então ela canta em espanhol para alcançar uma audiência. Eu consigo entender o marketing, né? Que tem que ganhar dinheiro e tudo mais. Só que o Brasil é muito especial, tá? E as músicas brasileiras são muito especiais e muito respeitadas também internacionalmente. Eu tenho certeza que alguns jogadores do Philadelphia Eagles aqui, Evidência, o pessoal também estavam sambando um pouquinho, né? A galera um pouquinho assim, né? Porque não tem como não se mexer com as músicas brazucas. Você ficou pouco desapontado, eu fiquei muito desapontado com isso, né? De novo, desculpa fãs da Anitta, mas eu queria ver essa mulher que é sensacional, que é um sucesso internacional, que faz um marketing pessoal também excepcional. Eu acho ela ótima, mas eu queria ver as músicas. Prepara. Eu tava esperando, né? Assim, ela ia começar, prepara. Aí todo mundo... Todo mundo ia ficar louco. Prepara. Né? Não deu certo. Não teve. Mas no fundo, o saldo é positivo demais. A gente foi muito feliz de estar aqui. Publicamente queria dar parabéns a todo mundo que esteve no ar, todo mundo que esteve na parte de bastidores aqui, porque todo mundo ajudou a fazer uma transmissão simplesmente espetacular, num dia histórico. Fizemos um abre-o-jogo sensacional, diverso, com um monte de atrações legais, Caio Santos, enfim, um monte de coisas legais. Então, parabéns para todo mundo e a gente se despede aqui feliz de ter participado desse jogo histórico. Exato. Grande jogo, duas potências da NFL. Roger Goodell interagindo com o público, né? A direção da NFL estava feliz de estar no Brasil. Eles estão negociando há um tempo com o Brasil, porque o Brasil faz parte do programa de expansão da liga. Roger Goodell já falou que a NFL não vai para um mercado para ter apenas um jogo. E eu acho que a gente viu hoje aqui foi realmente... Nossa, olha só, NFL, olha o que a gente fez. Eu sei que teve algumas questões com o gramado que eu acho que a gente pode melhorar, todo mundo pode melhorar, né? Perfeito não existe. É lógico, fazer alguns ajustes e tudo mais. Mas como espetáculo, eu acho que o Brasil arrasou. Eu tenho muito orgulho de ter visto esse jogo da NFL. Sem dúvida. E os jogadores possivelmente vieram aqui e passaram por uma experiência, uma energia, uma atmosfera que talvez eles não tenham passado antes nas suas carreiras. É isso, meus amigos. Eu passo a bola para o Ari Aguiar para também fazer a sua despedida. Nada aqui em algum lugar da Neoquímica Arena. Um beijo, Ari! Eu tô na laje. Já viu? Tropa de Elite? Se tivesse Tropa de Elite, o Capitão Nascimento ia falar: tá na laje, Renan, tá na laje. Eu tô no alto aqui, é um lugar... Para ver o jogo foi muito legal daqui. Foi bacana. Eu não faço parte da organização do evento, né? Então eu não sei se alguma coisa para eles deu errado. Olhando aqui de fora, olhando da minha visão, para mim foi perfeito. Para mim deu tudo certo. Para mim todo mundo gostou, para mim o jogo foi maravilhoso, para mim estava tudo muito bem feito, não teve nenhum incidente, não teve uma invasão de campo, não teve gente saindo daqui machucado, pelo menos perto de onde eu tô. Não teve nada disso, né? Não teve nenhum incidente, né? Então, para mim foi perfeito.
perfeito. O dia de hoje ele foi simplesmente perfeito. Podia não estar ventando tanto aqui onde eu estou, mas fora isso, foi absolutamente fantástico, perfeito. Uma experiência única, diferente, muito legal. Foi uma semana de cobertura, meses aí de ansiedade por esse dia. Ele finalmente chegou e agora ele passou, e agora a gente quer mais, né? A gente quer que isso se repita, né? E óbvio que eles devem ter coisas aí para melhorar. Então vamos que vamos para cima, para a temporada que começa desse jeito, com o jogo no Brasil, e vamos lá até fevereiro com mais um Super Bowl na tela dos canais ESPN. Perfeito, para mim foi perfeito. Só tem uma coisa que não foi perfeito. Eu queria ter ouvido o juiz melhor. Não deu para ouvir o juiz sem voz daqui, né? Não deu para ouvir. Não sei se na transmissão estava normal, perfeito, mas daqui do estádio ninguém conseguia ouvir o juiz. Eu queria ter escutado ele falar mais. E ele falou, viu? Porque teve 1 bilhão de faltas. Na transmissão ele estava até ficando meio sem voz, né? O juiz. Faltas, tava né? ficando Ele rouco. 17 faltas. Ele ficou rouco. Ele foi muito simpático. Vai lá, Renan. Não, ele foi muito simpático. Deixa eu falar uma coisa pro Ari, que o Ari falou do vento, tudo. Ari, agradeça que o jogo caiu nessa semana e não na semana passada, quando estava 5 graus em São Paulo. Porque uma coisa que eu fiquei me pensando imagina os caras vindo pro Brasil. Um pouco mais preparado. Não, tudo bem, mas eu fiquei pensando, imagina os caras, vamos pro Brasil, país tropical, calor, não sei o que, aí chega os caras dos Packers e falam, pô, a gente veio pra Green Bay mesmo? Pois é, né? Então, mas semana que vem, por exemplo, vai ter um calorzinho melhor aqui em São Paulo, né? Mas enfim, não atrapalhou não, foi só o vento mesmo, faz parte, né? Estamos aí para isso. E, cara, foi realmente muito legal, muito bacana mesmo. Até o helicóptero já foi embora. É o Godel. Aliás, o pessoal estava conversando, mas foi entre o terceiro e o quarto aqui com o pessoal. Fiquei amigo do pessoal da segurança, porque o quartel-general deles é aqui, a Polícia Militar. O Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar, o GAT e a ROCAN, que estavam montando o quartel-general aqui. Segundo eles, tudo certo, tudo perfeito também. Não registraram nenhum acidente, nenhum incidente grave aqui hoje na Arena Corinthians, viu, Renan? Que bom, que bom. Conrado, você ia falar do árbitro, ele estava todo simpático, até falou um pouquinho de português, né? Não, e ele fez uma coisa que eu e o Leandro Sarran, né, nosso coordenador, viu aqui, nós vimos. Ele ali, um pouquinho antes até da lesão do Jordan Love, no último pedido de tempo do LaFleur, ele veio cumprimentar cada um aqui não só dos árbitros, mas do pessoal aqui, dos boleiros, do pessoal que cuida do pirulito. Então, eu achei muito legal, uma coisa assim, vendo que era um trabalho em equipe. Agora, na linha dos shows, o hino nacional brasileiro foi lindo. Emocionante. Eu até escrevi lá no nosso grupo. A gente vive tempos aí de uma divisão muito forte em que o hino nacional brasileiro andou sendo até um pouco corrompido, vamos dizer assim, mas não é isso que eu quero falar. Ver o estádio inteiro cantando o hino numa linda melodia, numa voz muito legal, uma execução muito linda, para mim ficou como um ponto positivo. Conca, foi o momento que minha ficha caiu. E acho que foi o momento que eu mais me emocionei, em todos esses dias que eu me emocionei bastante, mas acho que foi o momento que eu mais me emocionei, porque é um sentimento de unidade, né? Um hino nacional, os nossos símbolos nacionais, eles têm esse sentimento de unidade. Eu acho que em uníssono a gente sentiu essa unidade, como se todos nós fôssemos iguais e somos brasileiros. Geralmente nessas coberturas a gente agradece a todos os envolvidos, manda um beijo para a produção, tem muita gente nos bastidores aqui atuando, no caminhão, os nossos produtores, enfim, porque é uma despedida. Mas este é um começo. Este é um começo de duas coisas. Apesar do clima de Super Bowl, tá só começando. Exato, esse é o começo da temporada da NFL, porque domingo tem mais a partir das 2 horas da tarde. E é o começo, eu acho, de uma grande trajetória do Brasil, de São Paulo, enfim, com a National Football League. Como que a NFL não vai voltar aqui, gente? Olha a energia que teve esse estádio. Olha como foi incrível. Eu nunca vi uma atmosfera desse jeito, cara. Eu nunca vi, porque sempre um jogo é uma torcida só. E os jogos, pelo menos que me parece, eu comentei muitos jogos internacionais
em Londres, na Alemanha. É uma atmosfera de festa, tal, mas uma coisa às vezes até um pouco casual. Aqui foi uma pegada diferente. Foi vivido. Foi vivido, cara. E assim, o nosso hino, a evidências a capela, a terceira descida era ensurdecedor dos dois lados. Os Eagles anotaram um touchdown e a gente ouviu E-A-G-L-E, Eagles, enfim. E depois um go-back goal no touchdown dos Packers. Então, assim, como que a NFL não vai voltar? É impossível. Construímos, eles virão e eles voltarão. E teve adaptações também, como pro árbitro, né? Suco de caju e tal. Teve umas coisas assim que foram bem legais. Mas é isso, o sentimento a gente falou. A gente falou isso na van, né? Diferentemente de um Super Bowl, apesar do clima do Super Bowl estar só começando. É um começo de algo muito bonito. É isso, meus amigos. É isso, muito obrigado, Conca, muito obrigado, Antônio Curti, parabéns pelo trabalho. Valeu, boa noite para todo mundo. Eu já vi a nossa produção conseguiu batatinhas fritas aqui. Então vamos lá aqui. Ok, isso que é uma você produção. venceu. Tá vendo? Mereceram elogios, muito bom. Deixa uma pra gente deixa aí, um pouco pô. pra mim, é isso? Enfim, mas é isso, é o início de tudo. Eu brinco com. Eu sempre termino as transmissões com fizemos todo o estrago que podíamos, faremos muito estrago ainda aqui com a NFL no Brasil e em São Paulo, se Deus quiser. Tomara, Antônio Curti, tomara Conrado Juliette, Ari Aguiar, Fernando Nardini, Paulo Antunes, nosso time lá na Neoquímica Arena, o Mendo Bidlovski, a Carize Brum, Matheus Suman também estiveram por lá, uma super cobertura nesse jogo aqui para esquentar para a temporada e falando de perspectiva de crescimento de NFL no Brasil, acho que o jogo na semana 1, ele ajuda a chamar muita atenção para o futebol americano e para tudo que está por vir ainda pela frente, né, Davis? Sem sombra de dúvida. Ser na semana 1 traz esse impacto. Quem assistiu esse jogo, quem estava um pouquinho em dúvida, se encantou. Vai com a gente até o final da temporada e vai aonde? Aqui, na casa da NFL no Brasil, que são os canais ESPN. Domingão, quantos jogos? Domingão, 5 jogos. E mais o Red NFL Zone. Red Zone no Disney Plus, para você que é fã de esportes acompanhar com a gente. Tem na tela a programação da semana 1. A programação da semana 1 com 5 mais 1 mais 2, 8 jogos. 8 jogos mais o Red Zone nessa semana 1. Já vimos as vitórias dos Chiefs e dos Eagles domingo a partir das 2 da tarde. NFL Red Zone no Disney Plus. Patriots e Bengals. Brissett titular pelos Patriots, o Joe Burrow de volta aos Bengals, se machucou na temporada passada. Aí tem os Jaguars contra os Dolphins. Os Dolphins com Tyreek Hill, com Tua Tagovailoa. O Trevor Lawrence, os dois de contrato renovado. E o Jalen Ramsey também renovou o contrato. O cornerback Hill também recebeu extensão contratual. O cornerback mais bem pago da NFL agora. Tem Raiders e Chargers, a reestreia do Jim Harbaugh como head coach na NFL. E uma previsão, assim, de uma mudança de cultura lá em Los Angeles, né? 2 treinadores, ele e o Antonio Pierce, caras que gostam muito de correr com a bola. Cowboys e Browns, duelo de times que foram para os playoffs na temporada passada. Rams e Lions no Sunday Night Football, jogo de playoffs da temporada passada, mais um duelo entre os quarterbacks que foram trocados um pelo outro. Lei do ex total, né? Vamos ver o que acontece lá em Detroit dessa vez. E na segunda-feira, Aaron Rodgers de volta comandando o New York Jets contra o San Francisco 49ers. Esse vou deixar para contar essa história na segunda-feira. Vai ter história para contar, para relembrar nesse jogo. Algumas histórias repetidas, outras novas, mas são as narrativas aí dessa semana 1 da NFL. Uma semana bem legal aí de abertura de temporada. A NFL colocando vários bons jogos nas primeiras semanas. Tem alguns duelos grandes aí nas primeiras semanas, então fique ligado, viu, fã de esportes? E acho que estamos chegando ao final do expediente aqui, Davis. Ainda tem que correr para o Sport Center. É verdade, o Davis ainda tem mais uma missão por aí, mas um dia histórico para o futebol americano no Brasil, um dia especial para todo mundo que aprendeu a gostar desse esporte. Um dia que a gente nunca vai sair da nossa memória. Pra gente que é fã de NFL, que ama a NFL, vai ficar para sempre na nossa memória. Isso aqui foi um marco, hoje foi um prazer estar com você hoje também aqui, tá? Com todo o pessoal que estava lá no estádio, e a gente vai levar esse dia com muito carinho na nossa memória. Se você já é um fã das antigas aqui, espero que você tenha se emocionado que nem nós ficamos emocionados por aqui, que nem muita gente ficou emocionada pelo Brasil aí acompanhando esse jogo. Se você está chegando agora de curioso, espero que tenha gostado do que viu com esse jogo de hoje, que fique com a gente, porque você está na casa da NFL aqui no Brasil, como a gente falou, né? Pelo menos 7 jogos por semana para você acompanhar aqui nos canais ESPN, também no Disney Plus. E domingo, né, a gente tem essa rodada cheia de grandes jogos, mais o jogo da segunda-feira e mais um longo caminho até o dia 9 de fevereiro com o Super Bowl 59 lá em New Orleans, na Louisiana. Fechou, fã de esportes? Valeu pela companhia. Obrigado mesmo por todo mundo, não só por hoje, mas por esses
32 anos de NFL na ESPN, porque essa paixão que o Brasil foi criando propiciou esse jogo que nós acompanhamos hoje, que a gente falou bastante por aqui. Aquele abraço para todo mundo, a NFL volta no domingo aqui na tela da ESPN e do Disney Plus. Se cuidem, bom fim de semana a todos e que venha uma grande temporada de futebol americano por aqui.